Bom dia, pessoal do primeiro ano, né? Hoje a gente vai entrar num assunto que eu acho interessante a gente, né, explorar nesse ano. Esse ano a gente está falando muito sobre coronavírus, sobre sequências, né? Então vocês olham lá nos gráficos, vocês veem, por exemplo, o seguinte: aqui é o dia, né? Ou aqui é o mês. Aqui são os casos, por exemplo. No primeiro dia tinha 10 casos, no segundo dia 20 casos, no terceiro dia 30 casos, no quarto dia 40 casos. Bom, se cada dia desse aumentar 10, significa que eu vou ter uma sequência de aumento para próximos dias sempre de 10. Então isso é interessante porque o que, por exemplo, a gente está vendo na TV, nos noticiários, existe uma sequência de aumento. Né? Hoje, por exemplo, né, a gente tem aí alguns gráficos mostrando que com a pandemia tem diminuído, ou seja, a nossa sequência tem o que? Diminuído. Então repara uma coisa, quando a gente fala em sequências numéricas, sequência é você ter uma lógica de aumento. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Se eu tenho o primeiro elemento 2, o segundo elemento 4 e o terceiro elemento 6, eu consigo descobrir quem vai ser meu quarto elemento. Então vamos lá, que de 2 para 4 foram quanto? 2. De 4 para 6 foram quanto? Ó, a diferença aqui, 2. E assim sucessivamente. Em sequências numéricas, a gente pode descobrir o número que está posterior ou o número que está o quê? Inferior. Vamos imaginar que você quisesse descobrir um número antecessor ao 2. Seria quem? 0. O número antecessor ao 0 seria quem? Menos 2. O número antecessor ao menos 2 seria quem? Menos 4. Quando você chega e olha faça essa leitura aqui, o que você entende? Que existe uma diferença de 2 em 2 em cada termo que você queira descobrir. E aí na nossa apostila, né, já entrando no assunto já do nosso segundo bimestre, que é sobre sequências, né, vem falando o seguinte: ao observar os fatos do dia a dia, é possível descobrir padrões numéricos entre várias situações. A numeração das casas. Repara uma coisa: geralmente, quando uma cidade é bem localizada, o que é bem localizada? Vamos dizer, planejada. Localizada não, bem planejada. Você chega numa rua e você sabe, e do lado direito é par, do lado esquerdo é ímpar. E aí você começa a perceber que, por exemplo, de 3 passou para 5, de 5 passou para 7, de 7 passou para 9, de 9 vai passar para 11, de 11 vai passar para 13, de 13 para 15 e assim sucessivamente. Quando você olha naquela rua onde você tem uma sequência de números pares, quem são essas sequências de números pares? A rua começou aqui, número 2, número 4, número 6, eu preciso ir no número 14. Então eu sei que daqui a 7 casas vai ser quem? A casa número 14. Então você começa a perceber que sequências seguem uma ordem, beleza? E essa ordem ela é premeditada, né, com um número que é a diferença entre o termo posterior menos o termo anterior. Quer ver uma coisa? 8 menos 6, né, o termo posterior menos o termo inferior. 8 menos 6 dá quanto? 2. 6 menos 4 dá quanto? 2. 4 menos 2 dá quanto? 2. 2 menos 0 dá quanto? 2. 0 menos 2, menos 2. Olha, a resposta é sempre no número. Menos 2 com menos 2, faço o que com menos 2 menos 2? Repito o sinal e somo. Repara que a matemática ela tem uma lógica. E essa lógica ela precisa ser seguida. Em cima disso, a gente vem falando aqui, né? Já comentamos sobre as sequências numéricas. Mas eu gostaria de pensar o seguinte, queria fazer um desafio para vocês agora. Imagina só a situação que eu vou colocar para vocês. Se eu pergunto o seguinte, se eu digo aqui, olha que coisa interessante. Se eu digo para vocês o seguinte, olha só, eu tenho o seguinte termo, 2, 4, 6. Então esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo, terceiro termo. E eu faço a pergunta, qual é o meu 100º primeiro termo? Já pensou?
Consigo fazer isso manualmente? Consigo. Vocês vão conseguir? Conseguem. Então, automaticamente, você vai chegar até... Gente, mas isso requer o quê? Tempo. Tempo é uma coisa que você precisa ganhar, não é só para resolver uma prova. Até porque essas sequências numéricas, tanto de PA quanto de PG, que estudaremos ao decorrer do segundo, terceiro bimestre, né, progressões geométricas, que aí a gente não está falando de soma e subtração. Em PA, em sequências aqui, ó, em sequências, tanto em PA a gente vê soma e subtração o tempo todo. Em PG não, é multiplicação. E aí entra o grande segredo. Quando você visualiza, por exemplo, PG, você pensa no que o governo está pensando nesse momento. Você imagina só. Imagina uma sequência desse jeito aqui, ó. Como hoje não é PA e nem PG, a gente está falando em sequências, o interessante é a gente poder entender o processo. O governo, por exemplo, ele tem 240 leitos disponíveis. Vamos imaginar que nessa quinta por aí temos 240 leitos, né, disponíveis para poder, se as pessoas ficarem, se agravarem com a Covid-19, precisa ir para o hospital. E lá vai ter que ter o recurso. Então, quando ela olha, por exemplo, 240, quando a prefeitura diz, gente, eu só tenho 240 leitos, a minha população é de 5.000 habitantes. Já pensou se todo dia multiplicar um número anterior vezes 10? Vamos imaginar que situação? Olha só. Então eu tenho 5.000 habitantes na cidade. Tá? Então olha o que é sequência. No primeiro dia eu tinha uma pessoa infectada. No segundo dia, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 10 pessoas infectadas. No terceiro dia, eu vou ter o quê? 100 pessoas infectadas. No quarto dia, eu vou ter quanto? 100 vezes 10, 1.000 pessoas infectadas. Repara o que eu estou querendo dizer. Se o governo, ou o município, o hospital, ou o órgão responsável por isso tem 240 leitos, o que acontece? Se as pessoas estiverem na rua, no terceiro dia, isso com esses números aqui, no terceiro dia, eu não vou ter vaga suficiente dentro do hospital para poder suprir minhas necessidades e tentar recuperar todas as pessoas. Porque se eu analisar, se todo mundo estiver na rua e todo mundo for contaminado, gente, no quinto dia eu tenho 10.000 pessoas contaminadas. Eu elimino toda a minha sociedade. Ou seja, se eu tenho 5.000, todos os 5.000, na verdade, antes do quarto dia, antes do quinto dia, no quarto dia e algumas horas, eu vou ter toda a minha população eliminada, ou seja, toda ela contagiada com a doença, né, contaminada com a doença, né, do Covid-19. Repara, isso tem acontecido com alguns países da Europa. Eles têm seguido lá umas sequências loucas. No primeiro dia foram 100, no segundo foram 1.000, caramba, e no terceiro 10.000, exemplo, né, de pessoas contaminadas. Então, se continuasse uma sequência desse tipo, o que ia acontecer? Todo mundo ia ser contaminado num intervalo de tempo muito curto. E aí não daria para poder o hospital absolver todas essas pessoas. Qual é a ideia principal que a gente tem? Você vê que até quando se fala de doença, a matemática ela entra exatamente para poder neutralizar, ela dá o caminho, o que o governo deve seguir, o que as pessoas devem seguir, né? Quando a gente ouve assim, olha, o objetivo, ó, e aí o indivíduo vai lá explicar na televisão porque as pessoas estão sendo contaminadas para ficarem em casa, para não espalhar aquilo ali, é o quê? É você seguir, por exemplo, uma PA. Vamos lá. Ó, foi lá, 10 para o hospital, 5 se recuperou e 5 está no hospital. Então eu tenho ainda mais 5 de vagas lá para receber mais 5. No outro dia, 10 recuperou, 5 ficou. E assim sucessivamente, para manter a mesma sequência. Para quê? Para que os 240 leitos daquele hospital seja suficiente para absorver aquele número de pessoas que precisam realmente do tratamento. Então, nessa aula de hoje,
A gente está falando um pouquinho sobre sequências numéricas, porque eu queria parar para vocês e explicar para vocês o seguinte. A diferença entre uma sequência de uma progressão aritmética e uma sequência de uma progressão geométrica, ela é básica. Na progressão geométrica, ou eu somo ou subtraio para descobrir o valor posterior ou o valor inferior, beleza? Então vamos lá, se eu tenho o primeiro termo 2, o segundo termo 4, o terceiro termo 6, se eu quiser descobrir, peraí então, eu tenho 2, 4 e 6, primeiro, segundo e terceiro, o quarto vai ser quem? O 8. E quem vai ser o antes do primeiro? O 0. E assim sucessivamente. Quando eu falo em PG, em PG é o que a gente está convivendo agora com o Covid, né, 19. A PG, ela multiplica ou divide, né? Então, para se multiplicar é rápido. Para você dividir, isso em relação à doença, é muito mais difícil. Então, o que tem a ver sobre progressões geométricas? Você, por exemplo, tem o primeiro termo 2 e o segundo termo 4. E o terceiro termo, 8. Olha que loucura. Isso aqui eu já identifico que daqui para cá foi 2. Daqui para cá foi 4. Repararam? Então vamos lá. Só que tem um detalhe. Se é uma PG, ela trabalha com multiplicação. O que aconteceu aqui? Para esse indivíduo virar 4, multiplicou por 2. Para esse indivíduo virar 8, multiplicou 4 vezes 2. O que significa? Se eu multiplicar 8 vezes 2, eu vou ter o quarto elemento, que é o 16. Quem vai ser o quinto elemento? 16 vezes 2, que vai ser 32. Repara, é isso que tem acontecido, né? A doença exatamente, né? A Covid-19 ficou nessa proporção. 2 pessoas foram contaminadas, de repente esses 2 contaminaram mais 2, 4. Esses 4 multiplicaram por mais 2, já são 8. 8 vezes 2. Olha que ponto que nós chegamos, né? Quando nós falamos de sequência, ela segue uma ordem. Nessa semana, eu vou enviar um pouquinho, uma fórmula para vocês, mas eu gostaria que uma fórmula de sequências e que é formado pela seguinte situação. Vamos lá. Eu expliquei para vocês sem fórmula. Essa daqui é a nossa fórmula da PA. O que significa isso, gente? Olha que coisa fantástica. Repara, lembra que eu falei no início da aula que eu poderia perguntar para você quem era o 101º termo de uma PA, onde o primeiro termo, vamos lá, onde existe essa sequência aqui, ó. Vamos lá. 2, vou botar aqui, ó. 2, 4, 6. Já identifiquei que é uma PA, porque a sequência é de quê? De 2 em 2. Então vamos analisar? Ele quer o A101. E eu falei para vocês, é moleza. Quero que você descubra quem é o 101º elemento desta sequência numérica. E você vai lá fazendo. Eu quero que vocês façam desse jeito também, porque é importante você saber tanto do jeito com fórmula quanto do jeito sem a fórmula. Professor, preciso usar a fórmula? Fica a teu critério. A fórmula ela facilita a sua vida para você chegar no resultado mais rápido. E é isso que é importante, até porque esses 2 conteúdos são extremamente importantes para a SURC e para o seu vestibular daqui a 2 anos. Então vamos lá, tanto PA quanto PG. Se eu tenho esta fórmula e eu quero saber o A101, quem é A101? Olha que coisa fácil. A1 é o primeiro termo, 2 mais 101 menos 1, que é da fórmula, vezes a razão. Gente, quem é a razão aqui, ó? Aqui é 2, aqui é 2. A razão vai ser quem? 2. E agora eu vou descobrir quem é meu A101. E sabe quem é meu A101? 101 menos 1, 100. 100 vezes 2, 200. 200 mais 2, 202. Se você for fazendo essa sequência, você vai descobrir que lá no elemento 101
você vai ter o valor de 202. Então, o que eu quis dizer com isso? Que você tem a fórmula, que essa fórmula é fantástica, a fórmula da PA, para você praticar. E progressões aritméticas, eu vou dizer uma coisinha para vocês. Cada exercício é uma história diferente. Por quê? Eu posso colocar milhões de situações e pedir um elemento, A32, A47, o A35, A1005. Se eu peço o A16 aqui, você faz rápido. Agora, se eu pergunto para vocês, calcule o elemento na posição 1005. Você vai ficar a prova toda e vai marcar, você pode até conseguir chegar, né, na lógica. Mas eu faço a pergunta. Do primeiro elemento ao 1005, você vai demorar tempo para fazer. E aí está o segredo. Se você quer ganhar tempo, existe a fórmula. Quem vai ser a fórmula? Exemplo, resumindo, A1005 é igual a 1 mais 1005 menos 1, 1004, vezes a razão. Se a razão for 2, se for 3, você vai colocar aqui, beleza? Então, nesse primeiro impacto, a gente queria explicar um pouquinho de sequências. Essas sequências, elas seguem uma ordem, o nome é esse, seguindo uma ordem. Na nossa apostila, número 2, né? Ela vem falando, no segundo bimestre, ela vem falando sobre sequências numéricas. E eu gostaria que você fizesse, tá, os exercícios da página 3 e da página 4, 3 e 4, beleza? Analisando o que eles pedem, né? E a gente na semana seguinte vai corrigindo o quadro aqui junto com vocês, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só você ler um pouquinho na parte da página 2 da apostila, que vem falando sobre o conceito, o que significa cada indivíduo. Quem é o N? É o número de termos. E aí é interessante, ó. N, o número de termos. Olha aqui, eu não pedi o A101. Aqui, ó. 101 termos. Quem é R? A razão. Quem é o primeiro elemento? O A1. E quem é esse AN? O que eu estou procurando, A101. Beleza? Então eu gostaria, nesse momento, que vocês fizessem o exercício da página 3 e 4, tá? Para a gente poder praticar isso daí. Eu vou enviar também uma lista em PDF para que vocês possam fazer a atividade, beleza? Eu vou enviar para vocês essa lista e vocês vão realizar esse exercício, vão me colocar lá no Eclass para a gente poder executar esses exercícios todos. Depois eu quero que vocês, primeiro, nessa primeira leva de exercício, eu quero que vocês não utilizem essa fórmula aqui, que eu já antecipei. O objetivo de antecipar essa fórmula é para mostrar para vocês, espera aí, para que eu vou... vamos lá, vocês não estão na escola, mas para que eu vou fazer esse trajeto todo para ir para a cantina se eu posso descer o corredor perto do banheiro ali e chegar até a cantina, né? Então o objetivo é você procurar um caminho mais curto. Esse caminho mais curto, automaticamente, vai acontecer o seguinte, você vai ganhar tempo, você vai chegar mais rápido. E o objetivo é você chegar rápido e acertando o lugar que você vai chegar. E aí esse é o objetivo de PA. É você procurar um meio, posso fazer pela lógica? Pode, não há problema. Porque pode ser que na prova ou nas atividades, você, por algum jeito, você consiga fazer pela lógica. Mas vai ter exercício que você pode continuar usando a lógica. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Você vai fazer 1 ou 2 folhas de cálculo. E aí entra quem? A fórmula para ajudar vocês. Então eu gostaria muito que vocês entendessem esse processo, tá? Tentem fazer o exercício da página 3 e 4, que é da página que fala sobre progressões aritméticas, tá? Em contrapartida, vou também disponibilizar para vocês uns exercícios de sequência, aqueles exercícios práticos de sequências, no PDF, para você conseguir entender o processo inicial desse conteúdo, que é progressões aritméticas, e automaticamente falamos sobre sequência, beleza? Então nós vamos enviar a atividade e eu quero desejar a você uma boa semana de estudos, que Deus abençoe vocês. Forte abraço, é isso que eu desejo a todos vocês. Muito obrigado.